Oiê, prazer. Eu me chamo Roberta, eu sou idealizadora da Flores, mulher, mãe, historiadora, pari na pandemia e eu já tinha esse projeto da Flores como uma marca de produtos terapêuticos onde eu já alinhava cuidados naturais e integrativos na vida das mulheres, mas depois que eu virei mãe, tudo mudou, inclusive o meu olhar. Então, o meu olhar foi direcionado para os cuidados das mulheres mães e das crias. Como essa integração entre mãe e bebê tão forte, tão simbiótica, se deu nesse processo para mim. E hoje a Flores não vem só como uma marca de produtos, ela vem também como uma marca de mudança de consciência, de mudança de estilo de vida, de atitude, de conexão entre você, mulher, com você mesma, com a sua ancestralidade, com a sua cria e com o meio que você vive. Visando tudo isso, desde esse ano, visando tudo isso, desde o ano passado, né, com todo esse caos que estamos vivendo em decorrência da pandemia, eu consegui observar, principalmente em mim, e isso se deu por conta de todas essas questões comigo, de fora para dentro, que eu consegui e comecei a observar todo esse processo em mim e nas pessoas ao meu redor. Muito do que a gente chama ou a gente conhece como pandemia também é um processo que foi possível identificar e fazer essa verificação chamado de sindemia. Hoje a gente já consegue entender e enxergar como essas questões sociais, econômicas, globais e de saúde afetaram e afetam todos nós. E no meio de tudo isso, de toda essa sindemia, o meu corpo respondeu de uma forma mais difícil possível. Eu, como uma pessoa praticante de meditação, yoga, fiz dança do ventre durante 6 anos aproximadamente, que está muito interligado, né? As danças orientais, sobretudo a dança do ventre, é uma conexão com você mesma, pensar no seu ventre, pensar no seu eu como mulher. Eu nunca tive, ou eu nunca tinha reparado que em mim se manifestavam sinais de ansiedade. Porém, depois que eu me vi pós-parida, renascida, num ambiente fechado, com um bebê recém-nascido e na pandemia, e tendo que dialogar comigo, com os meus medos, cuidando de uma criança ali que eu nunca tive esse contato tão intenso, tão íntegro, eu manifestei, né, desenvolvi, primeiro no pulso, dores muito fortes que fui descobrir na acupuntura sobre a síndrome do carpo e que são dores que eu tenho até hoje, inclusive. Você fazendo esse escaneamento do seu corpo, é possível verificar que foi por questões de ansiedade. E o ápice foi um dia eu estava tomando café da manhã na casa da minha mãe e levantei para pegar um notebook que eu ia emprestar para ela para fazer alguma coisa e eu desmaiei. Em 32 anos eu nunca tinha desmaiado. E olha que eu tenho pressão alta e a minha pressão de quando em vez cai. A terapia nada mais é como uma forma de se reconhecer, de entender, de desabafar, de desafogar as suas mágoas e poder ter um olhar diferente e diferenciado sobre aquela situação, sobre o seu pensamento, sobre você. E após esse meu relato, eu vou deixar com vocês algumas entrevistas que nós fizemos. Convidamos algumas pessoas para contar pra gente, poder compartilhar sobre como foi todo esse processo sindêmico e como
Todas essas questões que envolvem esse momento que estamos passando afetaram a vida das pessoas. Foi interessante que dessa vez a gente resolveu trazer novos olhares sobre esse momento. Então vocês vão poder acompanhar o relato de uma mãe estudante solo, uma mãe empreendedora, uma mulher adolescente. Então nós quisemos trazer também outras maneiras de olhar, não só trazer esse levante que nós fazemos sobre as mulheres mães dessa maternidade real, mas também esses outros olhares de toda essa rede de apoio que envolve a vida da mulher mãe. Então eu te convido a ficar agora com essas entrevistas. Oiê, me chamo Rebeca e hoje eu vim responder duas perguntas sobre como eu me senti nesse processo da pandemia. Como eu me senti? Eu me senti muito afastada das coisas que eu fazia antes. Eu tenho 13 anos e tinha acabado de entrar numa nova fase da escola. Então, eu me senti muito afastada das coisas, das pessoas que eu sempre via, dos colegas, dos amigos, muito afastada mesmo. Em efeitos colaterais, eu me senti com muita fome excessiva, me senti insônia, senti sem disposição para fazer as coisas, não tinha vontade para fazer nada, porque eu ficava triste ao mesmo tempo por não ter as pessoas que eu tinha do meu lado sempre, né, no dia a dia. Eu engordei, depois emagreci, aí engordei de novo, emagreci. Agora eu tô emagrecendo, né? Tô em um processo aí. E as coisas que eu fiz foi tentar me controlar, né? Nessa fome que eu sentia, tentava me controlar. Eu faço dança, então eu tentava sempre dançar bastante, porque é uma coisa que me faz bem. Amo dançar, então eu gosto, amo fazer isso. Então é uma coisa que eu sempre fazia, sempre gostava de aprender. E é uma coisa que melhorou muito nessa pandemia, foi dançar. Eu fiz muitas dietas para ter engordado e ter emagrecido, mas eu fiz muita meditação, tentei dar o meu melhor na escola, dar o meu melhor em casa, dei dar o meu melhor nas coisas. Então é isso. Foi esse meu processo na pandemia e foi um processo complicado, foi, mas estamos aí tentando seguir um caminho para tudo dar certo no final. É isso. Beijo. Então, eu acho que eu acho que todo mundo sentiu, né? Eu acho que eu demorei para dar nome ao que eu sentia. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que eu consigo visualizar, na verdade, alguns tempos, algumas marcações de sensações ao longo desse ano e meio, né? Tem um ano e meio exatamente de reconhecimento no mundo de que a gente estava vivendo em uma pandemia. E, e eu sinto que, assim, primeiro eu não acreditei. Eu fiz assim, não, que isso? Não, viagem, vai passar logo, né? Mas isso acho que durou 4 dias, assim. 4 dias de vai passar logo. Depois eu acho que eu senti muito, porque o peso de ser uma pandemia, o peso de ser, de sentir, né, a letalidade tão próxima, aí foi mesmo assim, de certa forma paralisante. O mês de março e o mês de abril eu fiquei muito procurando, né? Então, assim, eu ficava o dia todo testando a respiração, eu ficava observando as pessoas em casa, um cuidado que, assim,
era um cuidado necessário, mas chegava a ser um cuidado excessivo, né? Porque envolvia medo, envolvia. E aí eu comecei a me retomar, na verdade, quando eu comecei a notar que aí eu já estava sentindo dores no corpo, eu já estava ficando apneica sempre, eu estava muito irritada, muito raivosa, e aí essa raiva às vezes vinha, depois vinha uma melancolia excessiva. E aí de maio, junho, eu comecei a me retomar, porque eu trabalho com autocuidado, então muita gente vinha me procurar, muita gente vinha, um dia e agora. Então eu comecei a fazer exercícios de atenção plena, comecei a fazer técnica de redução de estresse, assim, pensando em mim mesmo, assim, me centrar, em sentir presença, em respirar. Cheguei a escrever, um texto meu foi para um livro, sobre isso, né? Sobre a necessidade que a gente tinha mesmo de olhar para a respiração nesse momento, né? A gente estava passando por uma pandemia, as pessoas morrendo com falta de ar, e quem estava minimamente saudável tinha que cultivar isso, precisava cuidar disso. Então, o que eu fiz foi começar a cuidar de mim nesse intuito de que eu também precisava, para me sentir saudável, eu precisava também fazer essa entrega, né? De dizer, gente, calma, vamos cuidar da gente. Chegou a hora de realmente tomar autocuidado como algo, como um compromisso, né? Como um pacto. E aí eu acho que foi isso, assim, que meio que me resgatou e vem me resgatando todos os dias. É esse olhar sobre o autocuidado, esse olhar sobre o cuidado com as nossas coisas, com as nossas famílias, com os nossos trabalhos, com os nossos amigos, as nossas amigas, as comadres de longe, as comadres de perto e, sobretudo, nós mesmas. Então, eu acho que tirar o autocuidado do campo mental somente e trazer para o corpo, e trazer para o compromisso, e trazer para a estratégia mesmo de me manter viva e viva plenamente, viva dignamente, tem sido algo que está me resgatando todos os dias, porque tem dia que a gente vai pro buraco, mas a gente precisa sair, porque a gente combinou de que não ia morrer, né? De que não ia sucumbir, nem, nem à doença, nem ao estado. E é isso. Olá, tudo bem? Meu nome é Rebeca, tenho 31 anos e gostaria de compartilhar um pouquinho como foi a minha trajetória em meio à pandemia. Eu tenho um filho de 7 anos, que no início da pandemia ele tinha acabado de completar 6 anos de idade. Então foi um momento crucial para que eu pudesse buscar dentro de mim o equilíbrio e poder estar bem e saudável para cuidar do meu filho. Eu tinha passado por um momento muito difícil na minha vida, que foi a minha separação. Então, o início da pandemia e toda ela foi assim um momento que realmente eu tive que olhar para dentro de mim e buscar dentro de mim a coragem, né, o equilíbrio e, enfim, forças para poder estar bem nesse momento de tantas incertezas, né, porque eu acredito que esse é o sentimento que todos nós tivemos, algo que a gente nunca viveu, né? E a gente estava enfrentando o desconhecido. E realmente o desconhecido ele nos gera insegurança e medo. Mas com muita fé, ajuda da minha família, sou usuária de florais, então foram pontos assim realmente cruciais para que eu pudesse estar bem hoje, né?
Então, graças a Deus, graças às pessoas que estiveram perto de mim, a minha família, eu consegui aí estar no final dessa pandemia, né, saudável e bem, para que eu pudesse dar sequência nos cuidados do meu filho, da minha vida, e crendo que realmente isso tudo acabou, né, e acreditando que o melhor está por vir. Obrigada. Olá, eu me chamo Márcia Carraro, atuo como terapeuta floral, aromaterapeuta e também trabalho numa empresa na parte administrativa. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre os desafios de trabalhar remotamente, né? Quase 2 anos, né? Desde que começou a pandemia, ou melhor dizendo, a sindemia. E então, desde o início, eu comecei já atuando online. Então, até hoje continuo, né, com os 2 trabalhos que eu faço 100% online. E eu posso dizer para vocês que foi um desafio muito grande, né? Eu tenho uma filha também, que também ficou 100% online, continua até hoje nas aulas. Então, eu posso dizer assim para vocês que eu vejo o desafio maior como um desafio, como lidar com o aspecto emocional, mental, né, psicológico, que foi muito intenso. Então, foi um convívio muito intenso, né? Então, toda hora, tudo dentro de casa. O ambiente não mudou, né? O ambiente não muda, as pessoas não mudam, né? Então, você tem um convívio muito intenso sempre no mesmo lugar e com as mesmas pessoas, né? Sempre no mesmo ambiente, tanto para trabalhar, quanto para relaxar, quanto para, enfim, ficar em casa, né? É como se você não saísse do trabalho nunca ou não saísse de casa nunca, enfim. Então, esse foi um desafio muito grande, porque eu percebo que fez muita falta o sair um pouco, espairecer, ver pessoas diferentes, né? E além disso, eu percebo também um outro fator, que foi o esgotamento mental também e físico do excesso de exposição às telas, né? Porque a gente fica muito no computador, celular, atendimento online, live sobre terapia floral, enfim, post que a gente tem que fazer. Então, foi uma demanda digital, se assim eu posso dizer, muito grande. E no final do dia, a gente vai percebendo um esgotamento, né? Até chegou um momento que eu tive bloqueios, eu não conseguia fazer post, não conseguia ter ideias, porque estava intenso demais e muito, né? Eu não aguentava nem olhar para o celular, né? Apesar de usar ele para tudo, né? Para todos os meus trabalhos. Fora isso, na verdade, isso, né, também percebi na minha filha, né, que começou até, inclusive, a reclamar de vista embaçada, e levei no oftalmo e o oftalmo detectou que era ressecamento nos olhos, os olhos estavam muito secos, exatamente por ter exposição demais às telas, né, porque metade da tarde toda é no computador fazendo aula online. Então, a gente teve que se adaptar, né, a um novo estilo de vida. E dentre esses 2 desafios que eu coloquei, eu também percebo que por conta disso tudo, né, esse convívio muito intenso, sempre no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, né, as emoções ficam mais à flor da pele, né? A gente fica emocionalmente mais instável, mais abalada, a gente pode acabar indo para alguns comportamentos de compulsão alimentar, uma válvula de escape, compra pela internet, né? Compra compulsiva pela internet, enfim, né, choro excessivo, né, parece que está de TPM 30 dias no mês, né, mas o que eu posso dizer também que ajudou muito
nesse tempo todo foi o olhar, né, diferente, o olhar para mim, como eu estou reagindo, quando eu estou entrando em desequilíbrio com a minha filha, que seja, o que em mim causou esse desequilíbrio que eu estou projetando nela. Isso tudo me ajudou muito, né, a olhar mais para mim, a ver mais os meus aspectos que ainda precisam ser muito trabalhados, né? Com esse convívio intenso foi muito presente essa autoobservação. E também olhar para outros aspectos, né, que a gente não observava antes, né, como está a minha família, como está o andamento da minha família, como que está o nosso convívio, o que a gente precisa melhorar, né, e também a questão de olhar, precisar, né, de um olhar de fora, né, muitas vezes, né, principalmente com as crianças, né, que a gente é mãe, é terapeuta também, a gente faz uso da terapia floral, né, então aqui floral sempre né, mas na pandemia foi muito mais usado, continua sendo, então a gente usou muito floral, aromaterapia e também as terapias, né, eu sou terapeuta, mas também faço as minhas terapias que me ajudaram muito, né, nesses momentos muito intensos, né, em que eu não conseguia ter esse olhar de fora, né, a gente fica muito, às vezes, no emocional ali, muito em desequilíbrio, a gente não, com o mental super a 1000 por hora, então a gente não consegue enxergar sobre uma outra ótica, né? Não consegue ver outras saídas, às vezes, para a solução, então as terapias ajudaram muito. Enfim, o que eu posso dizer aqui para vocês é que essa sindemia trouxe muitos desafios para quem é mãe, trabalha dentro em casa, com os filhos em casa o tempo todo, tem que dar conta da casa, da família, de comida, de enfim, tudo. Mas também teve o lado positivo, né? Ainda está tendo o lado positivo, porque mesmo sendo muito intenso, sabe? Eu não trocaria, não. Tudo isso que eu vivi, né, com a minha família, com a minha filha principalmente, acho que foram momentos muito valiosos, nós podemos ficar mais próximas ainda do que a gente já era, e ajudou muito na reflexão, na autopercepção, e a gente tem que se aprender, né, é sempre um aprendizado, né, e com a terapia floral, olha, é como aprender com as plantas, não tem outra explicação, né? Todo esse ensinamento que elas trazem para nós, assim, ancestral, né? E a gente acaba aprendendo a se adaptar, assim como as plantas, como as flores, né? Que quando tem alguma adversidade no meio ambiente, no ambiente delas, elas se adaptam rapidamente para sobreviver àquelas adversidades, né? E constroem, assim, acessam as melhores virtudes que elas têm dentro delas. E é isso que a gente vai aprendendo, né? Com a vida, com os florais, com a autoobservação, com o autoconhecimento. E então eu deixo aqui meu obrigada e até breve. E para você que gostou do nosso trabalho, se identificou com a gente, traz essas questões também na sua vida, tem essas reflexões sobre todos esses processos, tem uma cria que participa ativamente, te convido a nos seguir lá no nosso canal. Nós temos um canal aqui no YouTube, segue a gente também no Instagram. Temos músicas infantis, trabalhamos e toda semana a gente traz um tema sobre assuntos relacionados ao dia a dia, ao cotidiano, à expansão da consciência, à vida da mulher e às dores também, que é muito importante trazer essas questões sobre a maternidade real. E é isso. Seja bem-vindo e te convido a florescer com a gente. E para concluir, queria dizer que a gente também resolvemos trazer uma visão na adolescência sobre como foi passar
e continuar passando por esse processo toda essa sindemia relacionada à nossa vida. E agradecer o convite da Kátia, da IVC, o convite da SP Flor, onde a gente pôde mostrar um pouco mais sobre o nosso trabalho, conversar com as pessoas, sobretudo com as mulheres, e trazer todas essas questões que são tão importantes na vida da gente. Muito obrigada!